Ei, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Angelina Travenzoli, eu sou autista nível de suporte 1, sou mestranda pelo Profei na UENG, meu primeiro ano, né, no mestrado. Vim apresentar o trabalho que chama Educação Inclusiva e Diversidade, Tensões, Possibilidades e Desafios Contemporâneos. Bom, logo nesse primeiro slide que vocês estão vendo aí, já vem o título do nosso trabalho, é um assunto que tem sempre na roda de conversas, né? E todo mundo fala em direito à educação para todo mundo, uma educação com qualidade, com equidade, né? Mas a gente, né, vamos combinar que na prática ainda há um desafio, um caminho longo ainda a ser percorrido para que todos possam viver, né, de maneira igual, né? Não igual, né? Com equidade, para que todos tenham a mesma oportunidade, né? E eu, enquanto autista, eu vivencio isso todos os dias, né? Então, o trem anda bem complicado, né? Principalmente a gente vê isso dentro das escolas, né? Quando a gente fala de tirar o papel e fazer acontecer de verdade na escola, né? As legislações e tudo mais, aí que a gente vai ver que a coisa tá complicada, e até mesmo, né, no ambiente profissional, né, escolar, a gente vive situações capacitistas, né, mas isso aí é pauta para outra discussão, né. Então, esse trabalho, ele foi feito, né, nós realizamos, ele é uma análise crítica baseada em alguns autores, né, que entendem do assunto, também nas legislações e nas práticas que podem e devem, né, transformar a escola num espaço de todo mundo, né, um espaço de fato inclusivo, né, junto e misturado, todo mundo ali podendo ser quem é. Bom, e assim, o que a gente quis com essa pesquisa, né? Lá no slide de objetivos tá bem explicadinho, né? Mas assim, resumindo, o nosso objetivo foi refletir sobre como a inclusão e a diversidade estão sendo pensadas hoje na educação brasileira, né? Em especial a educação pública, né? Que é o que eu vivencio todos os dias. E claro, a gente entender quais são as tensões, os desafios, as possibilidades para que isso realmente aconteça no dia a dia da escola, né? Para que a inclusão realmente aconteça, né? A gente olhou para alguns pontos bem importantes, como, por exemplo, a história, os conceitos que sustentam a inclusão no Brasil, como a diversidade, a diferença, o currículo se encontram ou se desencontram, né? Às vezes, né, isso pode estar acontecendo, né, gente? E também a formação dos professores, que é um ponto, assim, essencial, né? E para fechar, a gente buscou práticas pedagógicas que ajudem a construir uma escola mais inclusiva, colaborativa e democrática, né? Porque esse é o objetivo. Na metodologia, a gente seguiu pela pesquisa qualitativa, né, do tipo bibliográfico, ou seja, a gente foi lá, fuçou livros, artigos, verificou legislações, documentos oficiais, para entender o que já foi produzido sobre o tema, né, e o que está faltando. A gente organizou isso em 3 etapas. Primeiro, a gente fez um mapeamento dos conceitos principais, depois a gente reuniu os debates, as tensões, os desafios, e por fim, né, fizemos uma análise crítica, pensando no que a escola pública, principalmente, pode realmente colocar em prática e exercer a inclusão de todos, alunos e professores. Bom, sobre os conceitos, né, a história, né, como eu disse, as tensões da educação inclusiva, não tem como fugir, né, a gente vem de uma história marcada pela segregação, esse fato, né, aqui em Minas mesmo a gente teve aqui o hospital de Barbacena, que é muito conhecido, né, e cada um no seu canto, cada diferença separada, em instituições específicas, e isso foi por muitos anos, né, foi só lá pelos anos 90, né, que com a Declaração de Salamanca, que a coisa começou a mudar um pouco, né, trouxe um pouco mais da ideia da escola para todos, e um mundo justo, sem separar ninguém. Então ficou assim, bem elaborado, né, bem conceitual. Mas na prática, né, não é o que a gente ainda vivencia. E vamos falar a verdade, né, até hoje a gente, como eu disse, vive esse embate, né, entre teoria e prática, né, e a gente ainda vem patinando por aí na prática, né, nas vivências escolares, nós professores, e eu não me excluo dessa questão, né. É bom lembrar que a inclusão não é só coisa de pedagogia, né, gente? É um projeto político, ético, social. Não é o estudante que tem que mudar para caber na escola. Não é o professor também que tem que se rasgar, se quebrar todo para estar ali, para poder fazer parte daquele corpo docente. Isso não é certo.
É a escola, de fato, é a sociedade que precisa se transformar para acolher as pessoas diversas, as pessoas que são diferentes, né? Todo mundo, na verdade, né? Com seus jeitos de ser, de aprender, seu jeitinho, né? Cada um tem sua capacidade, características, e isso é importante a gente valorizar, principalmente na escola, né? Onde a gente está formando cidadãos. Bom, gente, nesse slide aí de diversidade, diferença de currículo, a gente traz uma reflexão importante, né, que é sobre o currículo tradicional, daquele jeitinho engessado, né, que a gente está acostumado e que muitas vezes exclui, né, e em vez de incluir, porque ele foi pensado no aluno padrão, né, ele foi pensado no aluno padrão e cá para nós, né, nem existe esse aluno padrão, né. Tá difícil de ver, de entender até o que seria um aluno padrão. Já um currículo inclusivo, né, a gente entende que é um currículo com uma grande diversidade e riqueza. Isso que vai potencializar a capacidade do indivíduo de captar, né, de compreensão, de participação ali naquela coletividade e todos caminhando junto na aprendizagem, né. Isso vale também para avaliação, né. Não dá para querer que todo mundo aprenda do mesmo jeito, né, no mesmo tempo, do mesmo modo. Né? A avaliação ela precisa ser processual, formativa, respeitando o caminho de cada um. E isso eu digo no ensino fundamental, anos iniciais, no ensino fundamental, anos finais, no ensino médio e hoje, né, gente, nas universidades também. Isso precisa ser começado a ser discutido. E, gente, a gente tem aí um grande desafio, né, no meio aí dessa caminhada, que é a tal da formação profissional, né, para a inclusão. A formação profissional dos professores para a inclusão. A gente percebe que muitas vezes, né, a formação inicial deixa muito a desejar nesse assunto, né, lá nas licenciaturas. O professor chega na escola completamente perdido, desorientado, sem saber muito bem como lidar com tanta diversidade, e as escolas públicas são ambientes extremamente diversos, e é exatamente por isso que eu amo estar nas escolas públicas. Mas esse professor ele precisa de ter suporte, esse professor precisa de ter treinamento, formação continuada para com que ele possa realizar um trabalho de fato inclusivo, né? Sem ser excludente com um ou outro aluno, e sim respeitando o jeito e a necessidade de cada indivíduo, né? A gente defende que é preciso apostar na formação continuada, como eu disse, na troca, né, entre os colegas, né, entre os debates, até mesmo na questão do ensino colaborativo, aquele em que o professor da sala comum e que o professor da educação especial trabalhem realmente juntos, de mãos dadas, planejando, intervindo, incentivando o aluno e aprendendo um com o outro. Já no slide sobre as práticas pedagógicas inclusivas e o ensino colaborativo, nós focamos aí que não é só fazer uma adaptaçãozinha, né, aqui ou outra ali, e repensar, né, de forma simplista, porque na verdade a gente tem que pensar numa escola como um todo, né? O ensino colaborativo, por exemplo, ele faz toda a diferença, porque tem também o Plano Educacional Individualizado, né, o PEI, que reconhece que cada estudante tem seu jeito de aprender, seu tempo, sua forma, sem sair do currículo comum. Além disso, as metodologias ativas, as avaliações formativas, os recursos de tecnologia assistiva, que inclusive é o meu tema do mestrado, são estratégias fundamentais, né, para garantir o direito de aprender, né? E isso é extremamente importante. Para fechar aqui e concluir, a gente, né, reafirma que a inclusão não é um favor, não é concessão, não é moda, tá? A inclusão é um direito, mais do que isso, é um compromisso ético, político e social, e nós, enquanto professores, enquanto formadores, né, dos cidadãos, nós temos o dever de pensar, discutir, debater e tentar sempre melhorar essa questão da inclusão real,
né? E para isso acontecer de verdade, a gente precisa, né, enfrentar essas barreiras, transformar o currículo, né, investir sério na formação dos professores, sem também aquela cobrança, né, é uma formação séria, e principalmente entender que a diferença, ela não é um problema. Não tem problema eu ser diferente de você, né? A diferença faz parte da nossa vida, né? A diferença, ela é potência, ela é riqueza. A diferença, a diversidade, ela tá no mundo, né? Ela tá em todo o planeta. Ela não é só entre seres humanos. A diversidade faz parte de tudo da vida, né?